Olá, sejam bem-vindos à apresentação do meu trabalho. Eu me chamo Verônica Daniele Pereira Paz da Silva, sou discente do curso de Agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Belém, e o meu orientador é o professor doutor Gladson Luiz Salgado de Castro. O título do meu trabalho são as respostas fotossintéticas relacionadas à promoção do crescimento em mudas de palmas de óleo inoculadas com micro-organismos. Ilex guinensis, mais conhecida como palma de óleo ou dendê, é uma palmeira pertencente à família Arecaceae que apresenta grande importância econômica mundial. Entretanto, é uma planta com crescimento e um desenvolvimento muito lento, muito vagaroso, e com o aumento das áreas de plantio, a produção de mudas em viveiro não consegue acompanhar este crescimento. Desta forma, a utilização de micro-organismos promotores de crescimento ou bioestimulantes se apresentam como uma alternativa mais econômica e sustentável, uma vez que induzem diversos mecanismos fisiológicos relacionados à promoção do crescimento e maior vigor das plantas, tornando-as mais aptas a ir a campo em menor tempo. O objetivo deste estudo foi avaliar as respostas fotossintéticas relacionadas à promoção do crescimento em mudas de palma de óleo inoculadas com micro-organismos, neste caso, o mix de tricoderma e bacilo amiloliquefato. O experimento foi conduzido em casas de vegetação com a utilização das sementes da híbrido BRS Manicoré, que após a germinação foram selecionadas 15 plântulas. Estas comporam 3 tratamentos, 5 plantas para o controle, sem inoculante, outras 5 para o mix de tricoderma e outras 5 foram inoculadas com bacilo amiloliquefaces. Estes micro-organismos foram selecionados a partir de estudos anteriores. As avaliações iniciaram aos 28 dias após a germinação, quando as plântulas receberam a primeira inoculação dos micro-organismos, e se seguiram até os 104 dias de idade das mudas. Os parâmetros avaliados para trocas gasosas foram a fotossíntese líquida, a condutância estomática, a transpiração e o carbono intercelular. Para a biometria foram avaliadas a altura, clorofilas totais, diâmetro do coleto e o número de folhas ao término dos 104 dias. O experimento foi instalado num delineamento inteiramente casualizado, em que os dados dos diferentes dias para o mesmo tratamento foram submetidos ao teste de Scott-Knott, e para os dados do mesmo dia entre diferentes tratamentos foram submetidos à análise do teste Duncan. No primeiro dia da inoculação, as mudas inoculadas com mix de tricoderma aumentaram a fotossíntese líquida em 40%, a condutância estomática em 107% e a transpiração em 100% em relação ao controle. Estes aumentos atingiram valores máximos aos 24 dias, mantendo-se constantes até os 104 dias após a inoculação. Ao término dos 104 dias, a altura aumentou em 24%, o diâmetro em 14% e o número de folhas em 16% em relação ao controle. O teor relativo de clorofilas totais também foi maior, com um aumento de 16% para as mesmas mudas inoculadas com tricoderma. As mudas inoculadas com bacilo amiloliquefaces apresentaram valores medianos entre o controle e o tricoderma, como podemos observar na figura 1. O primeiro gráfico é a relação da fotossíntese líquida ao longo dos 104 dias, e o segundo é a altura das plantas ao final do experimento. Estes crescimentos, principalmente das mudas inoculadas com tricoderma, podem estar relacionados à melhoria das trocas gasosas, que assim aumentam a assimilação de CO2. Muito provavelmente as inoculações com tricoderma induzem uma pré-ativação ou um amadurecimento mais precoce do aparato fotossintético, que já induz resultados na primeira inoculação na fase de plântula, e tendem a se manter até a formação das mudas completas. Na figura 2, podemos observar as características visuais da parte aérea das mudas inoculadas com micro-organismos comparadas com o controle aos 104 dias após a primeira inoculação dos micro-organismos. Desta forma, podemos observar que a inoculação de micro-organismos, em especial com tricoderma, pode contribuir para uma melhor produção de mudas de palma de óleo, sendo uma produção mais sustentável, com menor custo e que possibilita reduzir o tempo de viveiro, reduzindo assim consideravelmente a quantidade de insumos aplicados que, ao longo do tempo, se tornam prejudiciais ao meio ambiente. Estas são algumas das nossas referências. Meus agradecimentos à UFRA, Propédio, Proem, Proex, Proinc, CNPq e ao Governo do Estado do Pará. Esta foi minha apresentação e muito obrigada pela sua atenção.